Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos para o último encontro da nossa 11ª jornada de formação e 4ª jornada internacional em altas habilidades ou superdotação. Hoje eu estou aqui com vocês no segundo dia dessa última etapa, com pessoas históricas já na superdotação, que tem uma marca, que tem um trabalho também muito rico. E eu quero apresentar para vocês, então, essas pessoas. Cada um de nós vai fazer nossa audiodescrição. Nós estávamos aqui nos bastidores, nos dando conta de como a gente precisa. Nós falamos tanto de inclusão, né, da pessoa com altas habilidades, e a gente esquece que a gente precisa também incluir todos os públicos, todas as pessoas, quando nós fazemos aqui as nossas formações. Então, eu quero me descrever para vocês. Eu sou uma pessoa desprovida de cor, de tão branca que eu sou, né? Eu brinco assim. Tenho cabelo castanho claro, sou baixa, mas aqui não parece. Estou vestida com casaco azul marinho, porque está muito frio aqui na minha cidade, e estou com uma maquiagem leve aqui. Então, hoje nós estamos com a Tatiane Negrini. Eu sou a Michele Cussô, diretora do Clube da Aprendizagem, membro da diretoria do Combrasde, né, segunda tesoureira, graças a Deus, né, Denise? Lembro que eu conversei com a Denise quando veio o convite e disse: não tem assessor de assuntos aleatórios, que esse cargo é mais compatível, né? Mas então a Denise Breiro aqui conosco também. E eu vou pedir, eu sempre faço a apresentação, mas nós combinamos aqui de, já que vamos fazer nossa audiodescrição, então, que a gente também se apresente. A nossa temática de hoje é muito importante, especialmente para as famílias de pessoas, crianças, adolescentes com a condição de altas habilidades ou superdotação, porque vamos falar daquele enriquecimento que transcende a escola. E por que essa temática é tão importante, Michele, Tatiane, Denise? Porque nós e as famílias sabemos como é difícil conseguir o enriquecimento dentro das escolas regulares. E aí acaba que nós precisamos realmente criar alternativas ou buscar outras alternativas. Então, eu vou sugerir que a gente comece por ordem alfabética a apresentação e audiodescrição. Pode ser? Pode ser, vamos lá então, boa noite. Eu sou Denise Arantes Breiro, eu sou uma mulher branca de 45 anos, cabelos quase grisalhos já, cabelos castanhos, mas quase grisalhos, estão presos hoje, e eu tô com uma blusa xadrez de preto e bege. Eu sou psicóloga, sou especialista em altas habilidades e superdotação, trabalho com essa temática já desde 2003, outro dia eu estava fazendo as contas, lá se vão 20 anos aí na área das altas habilidades e superdotação. E nesse percurso, né, aprendendo mais sobre o tema, fiz especialização, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, e continuo aí trabalhando, pesquisando, tentando colaborar para que essa área avance cada vez mais. Então, já vou dar continuidade, né? Sou a professora Tatiane Negrini, também, né? Sou uma mulher de pele clara, com algumas sardas, cabelos lisos, castanhos, da altura do ombro, mais ou menos. Estou vestindo hoje um casaco preto, né? E uma blusa rosa sobreposta. Estou com uma maquiagem leve e um brinco também de cor rosa claro. Estou numa sala aqui da minha sala de estudos, né? Onde ao fundo aparece nessa imagem uma parede branca e uma parte de um arco de uma porta em tons de marrom. Então, falar um pouquinho dessa minha apresentação, né? Sou educadora especial de formação aqui pela Universidade de Santa Maria. Fiz aqui a minha trajetória profissional também, né? Então, fiz o mestrado, doutorado, pesquisando também sobre a temática de altas habilidades e superdotação, da onde fui construindo essa trajetória, né? E agora, ouvindo a Denise, já vi que a gente se identifica nas épocas aí também, né? Que construí minha trajetória nessa temática das altas habilidades desde da graduação também, e aí a gente vai se apaixonando e não consegue mais se desvincular dela, né? E hoje, então, atualmente, desde 2015, sou docente aqui do Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, né? E trabalho com disciplinas também na temática de altas habilidades, projetos de pesquisa, de extensão, né? Dos quais nós viemos aqui compartilhar um pouquinho das ações que realizamos. Então, um prazer enorme estar aqui com a Denise e agradeço, Michele, pelo convite.
E eu que agradeço muito vocês estarem aqui conosco, ainda mais hoje, né, Denise, que nós temos uma live do Combrase também, né? Que aí a gente fica dividido, meu Deus, eu vou para onde, né? As formações do clube são sempre na última segunda e na última terça de cada mês a gente acaba não conseguindo trocar isso, né? Porque já está fixo há muito tempo já, né? Afinal, nós estamos na 11ª, terminando agora a 11ª, e são 6 encontros cada uma delas, então é bastante tempo realmente, a gente acaba deixando uma marca, né? Denise, não sei se tu reparou na aula de audiodescrição que a Tati deu para nós aqui. Eu me senti numa eu aula, fiquei né? Falou do aprendendo aqui, tem que falar do fundo, tá vendo? A gente vai né? aprendendo. Muito bom. Dos detalhes, né? E, gente, eu não uso brinco, não uso anel, não uso colar, raramente uso essas coisas, né? Então, por isso não tem aqui para falar para vocês, né? Mas foi uma aula, Tati. Que coisa boa aprender, né? A gente está sempre realmente aprendendo. Então, eu quero mais uma vez dar boa noite a todo mundo que está chegando. Vi agora aqui a Roberta Vasconcelos, maravilhosa, uma parceira incrível, né? E também a Jace, que é da nossa equipe aqui. Então, realmente, eu gostaria que vocês, enquanto nós começássemos aqui, falem para nós, assim, de onde vocês são, né? Eu gosto de brincar. Digam o seu nome, a cidade, de onde estão falando, né? Se são familiares, se são pessoas com a condição e familiares, tem as duas coisas, né? Se são educadores, psicólogos, contem para nós um pouquinho de vocês, né? Se na cidade de vocês existem trabalhos parecidos, ou se vocês sentem essa necessidade, é muito importante. E também vocês podem mandando perguntas aqui para a Tati, para a Denise, e aí nós vamos, no final, então, respondendo essas perguntas. Ok? Nós decidimos que vamos começar em ordem, né, de antiguidade. Então, não que a Denise seja a mais velha de nós, não é isso, né? Mas sim o NPAS, né, que ela vai falar um pouquinho para nós aqui, que é o Núcleo Paulista de, como é que é, apoio à superdotação? Atenção à De superdotação. atenção à superdotação, né? Falei errado aqui, perdão, Denise. Então, a gente vai começar com a Denise, que afinal já tem uma caminhadinha mais longa aqui da Tati, do que nós aqui do clube, né? Então, Denise, fica à vontade, tem um tempo agora bem bom para estar compartilhando. E famílias de superdotados e superdotadas, anotem. Pegam os contatos depois, as redes sociais, quem é da região de São Paulo, quem é da região aqui do Rio Grande do Sul, mas também quem sente no coração assim a necessidade, mas eu tinha tanto uma vontade de repente abrir algo, pegue os contatos, conversem com as meninas depois, a gente pode ajudar vocês a criar esses espaços também, é possível, nós precisamos encher o Brasil de espaços como esse, porque realmente se nós esperarmos apenas pela escola, a gente sabe que tem escolas, infelizmente, que não são amigas da superdotação. É uma coisa triste de constatar isso, mas infelizmente é uma verdade. E quem é mãe e pai aqui já lutou muito pelos seus filhos sabe que a gente está falando a verdade, né? Denise, então, passo a palavra para ti, tem a honra de nos agraciar um pouquinho como é o trabalho do NPAS. Obrigada, Michele. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Eu vou começar a compartilhar os meus slides aqui. Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Bom, eu queria contar um pouquinho, então, sobre o Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. Fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre o núcleo, Michele, e contar um pouquinho essa história, né? Isso que você falou é muito importante, né? Ver iniciativas que já existem para que a gente possa ter inspiração para outras iniciativas que deverão surgir também para a gente poder atender a essas crianças, adolescentes e adultos nas mais diferentes regiões do Brasil, né? O Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação ele foi fundado em 2009 pela professora Cristina Cupertino. A professora Cristina Cupertino ela é de São Paulo e ela fez algumas ações bastante interessantes na área das altas habilidades de superdotação. Ela fundou o POINT, que é o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, que funcionava dentro do Colégio Objetivo em São Paulo. E depois, quando ela estava se aposentando já, ela criou o Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. Então, esse núcleo ele foi criado, né, com a finalidade de oferecer um atendimento não só para as crianças e adolescentes, mas também para as famílias e apoiar as escolas, né? Então, a base inicial do trabalho do núcleo é oferecer a avaliação, psicoterapia para crianças, adolescentes, e aí depois que eu assumi a direção do núcleo em 2020, né, eu ampliei um pouco mais esse leque de atendimentos e eu passei a atender os adultos também, né? Eu tenho pesquisado
a questão das altas habilidades de superdotação nos adultos já há algum tempo. Então, esse público ele começou a ser atendido com uma intensidade maior a partir aí do ano de 2020, né? Então, a Cristina Cupertino, ela se aposentou, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? Ela foi ser avó, ela foi cuidar também de áreas que ela tinha interesse em aprender mais, então ela se aposentou da área das altas habilidades de superdotação, e aí eu fiquei responsável, então, por seguir aí dirigindo o Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. A gente teve algumas mudanças no decorrer do processo, né? Antes era uma equipe itinerante, as pessoas atendiam em seus próprios consultórios, e hoje o núcleo tem um espaço, né? Que é essa foto que eu estou mostrando para vocês aí no slide. A gente tem um espaço, é uma clínica, né? Uma instituição privada, e a gente está localizado no Campo Belo, no bairro do Campo Belo, na cidade de São Paulo, e nós oferecemos, então, avaliação de crianças, adolescentes e adultos, né, psicológica, com uma perspectiva neuropsicológica, a psicoterapia, a assessoria escolar, o atendimento com psicopedagoga, o atendimento com fonoaudiólogo, arte-terapeuta, a assessoria jurídica, principalmente para os casos, né, de aceleração de estudos, e as oficinas de enriquecimento, que é exatamente sobre isso que eu venho contar um pouquinho para vocês hoje, né, como que é o trabalho aí que a gente desenvolve lá no núcleo. Então, a gente tem uma oficina, a gente tem dentro da clínica um espaço em que acontece a oficina, né, um espaço físico, mas a gente tem também o que a gente chama de uma oficina virtual, né? Então, a gente tem duas modalidades de atendimento dentro dessa perspectiva do enriquecimento curricular, que é o enriquecimento presencial e o enriquecimento online. A Michelle falou muito bem, né, desse desafio que é a gente encontrar espaços e escolas que acolham as necessidades dos estudantes e forneçam, né, o enriquecimento curricular para esses estudantes. Lembrando que a gente tem duas modalidades de enriquecimento. A gente tem o que a gente chama de enriquecimento intracurricular, que é aquele que acontece dentro da escola e mexendo com o currículo, né? Então, dentro da sala de aula, a gente deveria oferecer ajustes, né? Oferecer o algo a mais, oferecer o desafio, o aprofundamento naquelas disciplinas em que o estudante tem mais facilidade, e a gente tem um enriquecimento extracurricular, que poderia também acontecer dentro do espaço da escola, mas aí a gente teria muito mais um atendimento pensando no atendimento educacional especializado, na sala de recursos, um atendimento que não está tão conectado com o currículo em si, mas está conectado com os interesses das crianças, né? E é um pouco essa modalidade que a gente tenta oferecer dentro do NPAS. Então seria o enriquecimento extracurricular, né? A gente não tem uma conexão com o conteúdo escolar propriamente, mas o que a gente tenta fazer no nosso trabalho é levantar os interesses da criança e do adolescente, né? Saber o que ela gostaria de aprender mais, o que ela tem curiosidade de saber, de pesquisar, de desenvolver, e aí, a partir desses interesses, a gente vai desenvolvendo ali os projetos de pesquisa, né? Então, a gente tem um tutor que atende presencialmente lá no núcleo, e a gente tem um tutor que atende online. E os dois trabalham nessa perspectiva de mapear os interesses da criança e do adolescente que nos procuram. Então, a gente vai tentar entender, né, quais são as áreas de força dessa criança, quais são as áreas de fragilidade, o que ela gostaria de saber mais, e a partir daí a gente vai construir um projeto personalizado. É um modelo que, às vezes, é desafiador também, porque, em alguma medida, as pessoas estão acostumadas com oficinas que já tenham conteúdos prontos, né? Então, eu vou fazer uma oficina de xadrez, ou eu vou fazer uma oficina de robótica, e a gente tenta desconstruir um pouco essa lógica, porque a gente quer trabalhar, sim, exatamente com o que a criança tem vontade de aprender, né? E aí, às vezes, é desafiador também com as crianças, porque a gente está muito acostumado com esses modelos prontos, né, de cursos prontos, e na escola também a gente tem modelos muito prontos que não privilegiam muito a criatividade, a exploração. Então, às vezes, as crianças vêm com um pouco de dificuldade até de dizer o que elas gostam, né? Então, geralmente, o primeiro, o segundo encontro, a gente deixa a criança livre para explorar o espaço, e aí a gente vai oferecendo ali algumas coisas, vai propondo algumas atividades, vai fazendo algumas perguntas, vai entendendo um pouquinho os gostos da criança, os interesses da criança, né? E a partir daí, então, a gente vai desenvolver esse projeto.
Então, os projetos, eles são personalizados, né? As oficinas, elas são individuais, e personalizadas. Eventualmente, a gente tem, por exemplo, irmãos que fazem oficina juntos, né? Ou a gente tem também oficinas que têm grupos maiores e que aí tem um outro caráter, né? Então, a gente tem algumas modalidades aí dentro desse formato da oficina de enriquecimento curricular. Então, basicamente, os atendimentos, eles são semanais, eles duram em torno de 1 hora, a criança vai uma vez por semana lá no nosso espaço, ou uma vez por semana online, e nesse tempo ela vai desenvolver ali com o tutor o projeto que ela tem interesse, né? O que a gente pensa que é o mais importante? O mais importante não é nem o produto final, né? A gente costuma dizer que o mais importante é o processo. Tudo que essa criança ou esse adolescente vão aprender ao longo do processo, né? Então, eles têm oportunidade de manusear ferramentas, de manusear softwares, instrumentos musicais. A gente tem, assim, um espaço que é diverso em termos de materiais, de possibilidades, exatamente para a gente atender o maior número possível de projetos que as crianças queiram desenvolver, né? Então, a gente tem esse formato, né, dessa oficina personalizada, individualizada, que acontece semanalmente, e aí as famílias nos procuram e fazem esses agendamentos para que essas oficinas possam acontecer. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de projetos que são desenvolvidos. Então, uma criança está desenvolvendo um braço mecânico, a outra criança está desenvolvendo um instrumento musical. Então, cada um ali tem uma possibilidade. Tem uma criança desenvolvendo um jogo, né? Então, a gente tem diferentes tipos de projetos que acontecem ali simultaneamente, né? Cada criança tem o seu projeto. E o tutor, ele tem esse papel de apoiar, de orientar, de ajudar a encontrar os caminhos, de ajudar a executar ali as diferentes partes do projeto que vão sendo definidas ali ao longo do processo, né? Então, esse é o modelo de atendimento individualizado que a gente tem no núcleo. Além disso, né, a gente tem também, aqui tem mais alguns exemplos, né, de outras atividades. Então, ali tem, aqui nessa foto do lado esquerdo, né, tem uma criança com violino, vocês conseguem ver um pouco da bagunça ali. Então, a gente tem muita sucata, a gente tem instrumentos musicais, a gente tem ferramentas para usar em marcenaria, e a gente tem uma infinidade de possibilidades para que as crianças possam explorar e ter os materiais necessários ali para desenvolver os projetos. Eventualmente, né, se não tem algum material disponível, a gente vai providenciar para poder oferecer ali para essas crianças, né? Então, cada criança trabalha a sua proposta individualizada, e aí esse projeto ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, ao longo dos encontros, né? Tem projetos que são um pouco mais curtos, duram menos tempo, tem projetos que são um pouco mais longos. Esse projeto mesmo do instrumento musical tem quase 1 ano que a menina está trabalhando nesse projeto, né? Desenvolvendo, testando, experimentando, aí não dá certo, aí tenta de outra forma, busca outros caminhos, né? Então, ao longo do processo, esse projeto vai sendo desenvolvido aí, e os materiais vão sendo disponibilizados na medida da necessidade das crianças. A outra forma de enriquecimento que a gente tem, aí sim, né, são oficinas mais estruturadas. Então, a gente oferece, ao longo do ano, algumas oficinas estruturadas, especialmente nas férias, né? Então, esse ano a gente já teve a nossa oficina de férias em julho, geralmente acontece em dezembro e em julho, e ao longo do semestre a gente vai oferecendo algumas disciplinas, algumas oficinas que são mais sistematizadas, né? Então, a gente teve aí, no mês de maio, uma oficina de brinquedos, que tinha como principal objetivo, né, trabalhar a questão da criatividade e também a questão da socialização, né? Esse é um aspecto que a gente percebe que é bastante importante na interação das crianças superdotadas entre si. Muitas vezes é desafiador esse processo de socialização, então a gente sempre tem um cuidado também de promover atividades que tenham como finalidade principal abrir espaço para que essas crianças possam conhecer outras crianças superdotadas, que eventualmente têm um funcionamento parecido, né? Porque as pesquisas mostram o quanto é importante a gente poder se conectar com os nossos pares. Isso ajuda, né, no desenvolvimento de um autoconceito saudável e ajuda também no desenvolvimento de uma autoestima.
Então, a gente também faz esses encontros em grupo, e aí, geralmente, a gente define uma faixa etária ali de mais ou menos 4 anos, né? Então, de 8 a 12, de 6 a 10. Então, a gente tenta colocar uma faixa etária relativamente próxima para que essas crianças tragam ali os interesses delas, né? E possam desenvolver as atividades que são propostas. Então, na oficina de brinquedos, né? A gente teve em maio essa oficina com essa perspectiva de trabalhar a criatividade e trabalhar também a questão da socialização. A gente tem, né, o Clube de Ciências. O Clube de Ciências, ele acontece aos sábados. Esse ano ele ainda não voltou a funcionar, né, mas ele acontecia aos sábados, a cada 15 dias. Então, as crianças se encontravam para desenvolver algum experimento, alguma atividade que era pré-programada pelo tutor, e a gente faz encontros que duram 2 horas, e esses encontros, geralmente, eles são divididos em 2 partes. Uma parte em que a gente faz uma atividade mais física, para que essas crianças possam gastar um pouco de energia, né? Porque a gente sabe que as crianças superdotadas, elas têm um alto grau de energia, então elas ficam muito entusiasmadas, muito empolgadas com as atividades que são oferecidas. Então, a gente sempre tenta fazer uma atividade mais corporal, mais física, para que essas crianças possam gastar um pouco de energia e depois elas consigam ficar mais focadas na atividade de pesquisa ou no desenvolvimento ali da atividade que vai ser proposta, né? Do experimento, enfim, do que vai ser proposto ali como uma atividade principal. O Clube de Ciências, né, ele tem essa proposta, então, de acontecer aos sábados, né, e aí a frequência ela pode variar entre quinzenal e mensal, e a ideia é que as mesmas crianças venham, né, como se elas realmente fizessem parte desse clube e elas pudessem vir com frequência aos encontros para criar essa conexão entre as outras crianças, para que elas possam aprender novos conteúdos, né, e possam se desenvolver de uma forma saudável aí ao longo do processo. A gente também tem as oficinas de férias, né, como eu tinha comentado agora há pouco. Então, as oficinas, elas geralmente acontecem nos meses de dezembro ou janeiro e julho. Então, esse mês de julho, por exemplo, a gente fez uma semana inteira de atividades, e aí a gente propôs atividades presenciais lá no núcleo e atividades online também. Então, a gente fez a oficina de jogos de tabuleiro, a gente fez a oficina de grafite, né? As crianças piraram na oficina de grafite, os adultos também, alguns pais, inclusive, estavam ali, levaram seus filhos para participar da oficina e participaram da oficina também, né? Então, foi um momento bem legal, porque os adultos puderam interagir com as crianças também, e foi uma troca bem interessante, né? A gente fez também uma oficina de jogos teatrais com a arte terapeuta que trabalha com a gente lá no núcleo. A gente fez uma oficina de sentimentos, né? Então, a psicóloga que trabalha com a gente, uma das psicólogas, né, que faz o atendimento na psicoterapia infantil, ela propôs aí essa oficina dos sentimentos. E foi interessante essa oficina, porque a ideia era a gente trabalhar com os pacientes de terapia da clínica, então abrir um espaço para que eles pudessem se conhecer, né, conhecer os outros pacientes da clínica, as outras crianças da clínica, e pudessem ter também esse espaço de aprender técnicas, né, para reconhecer os sentimentos, para poder se autorregular quando determinados sentimentos aparecem. A gente percebe, né, que as crianças superdotadas, elas são muito mais sensíveis e elas são muito mais intensas, então muitas vezes elas têm dificuldade em lidar com a frustração, dificuldade em lidar com a raiva. Então, essa oficina, ela trouxe um pouco esse caráter, né, de falar sobre os sentimentos e trazer para as crianças algumas ferramentas para que elas possam utilizar nos momentos em que elas sentirem ali que estão desreguladas emocionalmente, né? Então, foi um complemento também ao processo terapêutico, na medida em que elas puderam conhecer outras crianças que também são atendidas na clínica, e ao mesmo tempo, né, teve o foco aí no trabalho em relação aos sentimentos e às emoções. A gente teve também uma oficina que fez muito sucesso, a gente já repetiu essa oficina algumas vezes lá na clínica, que é a oficina de lançamento de foguete. As crianças ficam muito entusiasmadas, né? Então, a proposta aqui foi que cada um criasse o seu projeto, né? O projeto do seu foguete, desenhasse o seu projeto, criasse o seu foguete, e depois a gente tinha
o lançamento de foguete, né? Então aí o tutor estava ali acompanhando, né? Porque tem que ter todo um cuidado ali, né? Para que ninguém se machuque. Então a gente tem um cuidado bastante grande com isso, mas ao mesmo tempo a gente acha interessante que as crianças vivenciem experiências que são um pouco mais desafiadoras, né? E um aspecto que a gente tem observado também no nosso trabalho, né, e a gente encontra um pouco na literatura informações a respeito disso, é a questão da assincronia. E o que a gente tem observado no nosso trabalho em termos de assincronia? A diferença que tem, às vezes, entre o aspecto cognitivo e o aspecto psicomotor. Então, a gente tem algumas crianças, por exemplo, que têm dificuldade em realizar determinados trabalhos, né, de recorte, de colagem, algumas que recusam o desenho, né? Então, tem algumas que têm algumas dificuldades ou algumas questões psicomotoras ali que precisam também ser desenvolvidas. Então, a gente tenta desafiar essas crianças para que elas possam se desenvolver também naquelas áreas que são mais frágeis, né? Acho que é super importante a gente sempre ter essa perspectiva, né? Que o superdotado, ele tem forças, ele eventualmente pode ter fragilidades, e o nosso trabalho ele tem que ser muito no sentido de tentar dar o suporte, não só para aquilo que ele tem de força, mas também para aquilo que ele tem de fragilidade, para a gente tentar ter um desenvolvimento um pouco mais equilibrado. Eu costumo dizer, principalmente para os meus pacientes adultos de psicoterapia, né, que equilíbrio, buscar o equilíbrio, acho que é o grande desafio da pessoa superdotada. E a gente tem que ajudar essas crianças desde cedo a tentarem encontrar minimamente esse equilíbrio. Então, poder oferecer também oportunidade para que elas desenvolvam as áreas que são mais frágeis acaba sendo muito importante no processo. Então, essa oficina, por exemplo, de lançamento de foguetes, ela é desafiadora para algumas dessas crianças, porque tem esse trabalho manual que também é desenvolvido ali ao longo do processo. Algumas se recusam, algumas têm um pouco mais de dificuldade, mas aí a gente vai orientando, a gente vai encorajando, a gente vai auxiliando em alguma medida para que o projeto possa acontecer da melhor forma possível. Claro que às vezes tem a frustração, às vezes tem o choro, né? Então o nosso trabalho também a gente conta com uma estagiária de psicologia que acompanha principalmente as oficinas coletivas, né? Então quando existem as oficinas coletivas, a gente sempre tem psicólogo ali acompanhando o trabalho junto com o tutor para mediar eventuais conflitos, para mediar eventuais situações que possam acontecer e que o psicólogo, de repente, precisa atuar e intervir ali para auxiliar o tutor a seguir com o trabalho, né, e poder acolher também as frustrações, as tristezas, os choros, e poder ajudar as crianças também a lidarem com esse aspecto que às vezes não é muito positivo, né, que a gente acha que não é muito positivo, mas que também promove amadurecimento, também promove desenvolvimento, né, então faz parte do processo e a gente tem que entender, acolher e orientar essas crianças da melhor forma possível. A gente teve também, durante as férias, uma oficina de línguas. Então, nós fizemos um trabalho aí com o inglês, o alemão e o português. As crianças também gostaram bastante, né? O tutor ali é um professor de línguas. Então, em alguma medida, quando a gente faz determinadas oficinas, a gente traz especialistas da área, né? Então, no caso do grafite, a gente trouxe uma pessoa que trabalha com grafite. No caso da oficina de línguas, a gente trouxe uma pessoa que trabalha com ensino de línguas. Então, a gente tenta também trazer especialistas da área para enriquecer ainda mais, né? Porque a gente entende que o especialista, ele pode dar caminhos, ele pode ensinar estratégias, ele pode ensinar coisas que levam ao aprofundamento do conhecimento, né? Lembrando, mais uma vez, né, que, claro, que o conteúdo é importante, né? O aprendizado, ele é importante, mas a gente entende que, para além do conteúdo, tem todo um processo que acontece ali durante a oficina e que é muito favorável para o desenvolvimento da criança, especialmente as oficinas em grupo, né, que promovem socialização, que promovem o entendimento, né, de que a criança tem a vez dela, tem a vez do outro, então respeitar o amigo, poder participar também, poder expor os seus conhecimentos, ser valorizado por isso, né, tem todo um conjunto de coisas que acontece que ficam subjacentes, que muitas vezes não são percebidas e que são muito importantes também para o processo de desenvolvimento aí, para o desenvolvimento de um autoconceito saudável das crianças e adolescentes com altas habilidades de superdotação.
E a gente tem também as oficinas online, né? Então, a gente tem algumas crianças aí espalhadas pelo Brasil que recebem apoio dos nossos tutores, tanto no atendimento individual, as crianças que participam das oficinas individualmente. E hoje, né, a gente tem uma oficina de games que acontece todas as quartas-feiras, às 6h30 da tarde, e a gente tem um grupo de crianças e adolescentes ali que estão desenvolvendo um jogo, né? Então, a gente tem um tutor que é especialista nessa área, ele é especialista em audiovisual para games, ele faz parte de uma equipe que está desenvolvendo alguns games aqui no Brasil, e aí ele está fazendo esse trabalho com as crianças, ensinando ali todos os passos, ensinando técnicas, e eles estão utilizando esse conhecimento para construir o próprio jogo de uma maneira coletiva. É desafiador, a gente sabe, né, quem lida com as crianças e adolescentes superdotados sabe o quanto é desafiador, muitas vezes, esse trabalho em equipe, até porque essas pessoas elas tendem a preferir o trabalho individual, mas a gente tem colhido resultados bastante positivos, né? Então, assim, de as famílias referirem, né, o quanto as crianças estão se desenvolvendo, e quanto melhorou, por exemplo, o contato social com outras crianças, ou quanto elas se tornaram mais engajadas com determinados conteúdos, porque estão estudando para poder aplicar nas oficinas. Então, a gente tem recebido aí feedbacks bastante positivos das escolas em relação, e das famílias também, né, em relação a esse trabalho de enriquecimento. Esse trabalho aqui em particular, né, essa foto que eu estou apresentando para vocês, é de um trabalho que a gente fez online com um estudante. A gente faz um trabalho online com um estudante que é o seguinte: a gente oferece o enriquecimento extracurricular dentro do horário da escola para ele, né? Então, a escola abriu as portas, a família, né, procurou a gente para poder oferecer esse serviço, então a gente tem uma parceria com a família e com a escola, e durante a aula de matemática, que ele tem muita facilidade, ele sai uma vez por semana de uma dessas aulas que ele tem mais facilidade, e ele vai receber ali o atendimento do nosso tutor para trabalhar com algum tema de interesse, né? Então, ano passado, por exemplo, ele é um menino com dupla condição, ele é um menino com superdotação e com autismo. O ano passado ele desenvolveu um projeto porque ele dizia que o sinal da escola era muito barulhento. E aí ele fez uma pesquisa com as crianças da escola, as crianças também achavam que o sinal era barulhento, e ele, além da pesquisa, né, de levantar a informação e entender que não era só ele que ficava incomodado, e que outras crianças se incomodavam também, eles apresentaram algumas propostas, algumas sugestões para a escola de como substituir esse sinal por um outro sinal que fosse mais confortável para os alunos, né? Então, essa foto aqui é da culminância, digamos assim, né? Foi o dia que ele apresentou o projeto para o tutor, para a família, para a escola, contando um pouquinho do processo, contando da pesquisa que ele realizou e trazendo ali as sugestões para a escola, né? Então, esse trabalho em especial é bem interessante, porque ele não é tão comum, né? É difícil a gente conseguir a abertura da escola para levar um atendimento que, teoricamente, é extra-escolar para dentro da escola, mas, ao mesmo tempo, que pode trazer benefício ali significativo para o estudante, né? Então, essa modalidade de enriquecimento extracurricular dentro da escola também a gente tem oferecido aí. Bom, queria convidar vocês, né, a seguir o Conselho Brasileiro para a Superdotação. Quando eu me apresentei lá no começo, eu acabei nem comentando, né, que eu sou a vice-presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, junto com a Michelle, junto com a Cristina Delu, que é a nossa presidente. A gente tem feito uma série de ações aí em prol das altas habilidades de superdotação. A gente sabe que é uma área que ainda está e ainda precisa de muito investimento, né? Precisa de muito estudo, de muito trabalho, mas a gente vem tentando trazer a nossa colaboração, como a Michelle bem disse, né? Hoje a gente tinha lá também concorrendo aqui com essa live, a live da professora Ângela Virgolin. Então, a gente tem feito aí eventos mensais para comemorar os 20 anos do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Então, convido vocês a nos seguirem aí nas redes sociais, para conhecerem um pouquinho mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá enquanto conselho também. E para finalizar, né, eu queria deixar meu e-mail, denisearantesbreiro@gmail.com, e minhas redes sociais, @denisearantesbreiro, e as redes sociais do núcleo, @npaz,
_superdotação. Bom, queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e fico à disposição aí para as perguntas no final aqui da nossa conversa. Denise, obrigada. E eu queria aproveitar o gancho que já tu falou aqui do Combrage, né? Também convidar, né, os profissionais que estão nos acompanhando aqui a se associarem ao Combrage, né? Porque essas lives, essas formações mensais, elas são gratuitas para todos os associados e associadas. Então, é uma formação contínua, mês a mês, e não tem só a live, a gente também depois tem um bate-papo com o especialista ou com a especialista que está ministrando aquela live. E isso é uma novidade, inclusive, dessa gestão, né? Que nós não tínhamos feito isso ainda desse formato, né? Nas gestões anteriores, e ano que vem é ano de congresso, né? Então a gente tem também a revista que a gente está. Agora é de. Como é que a gente fala? Fluxo Contínua, contínuo, né? né? Isso, Fluxo fluxo contínuo, contínuo. então a gente vai ter possibilidades e espaços para que pessoas que estão pesquisando na área tenham um lugar, eu chamo assim de um lugar democrático, porque é tão difícil achar um espaço onde a gente consiga postar sobre superdotação e que seja acolhido, né? Porque muitas revistas, muito materiais, não, isso aqui não é da nossa área, isso aqui não nos pertence, né? Então, agora a gente vai ter uma revista de fluxo contínuo que nos pertence, né? Que nos aceita, que é muito significativo. Então, convido vocês todos aqui, aproveita essa live para. E até uma pergunta aqui que eu fiquei na dúvida agora. Denise, familiares também podem se associar? Podem se associar. Qualquer pessoa interessada nas altas habilidades de superdotação pode se associar. Muito legal você falar do evento, né, e de tudo que a gente está fazendo. Então, desse ano, né, tem a revista de fluxo contínuo, tem esse evento do comemorativo aos 20 anos, e o ano que vem a gente está preparando um evento também, né? Então, se vocês puderem aí mandar sugestões de temas que vocês gostariam que a gente pudesse abordar também no nosso evento ano que vem, a gente já começamos a pensar sobre ele, né, Michele? Onde vai ser? A gente sabe que vai ser presencial, mas a gente ainda precisa decidir onde vai ser e qual vai ser o fio condutor aí do nosso congresso ano que vem. Então, e agora eu quero passar então para a Tati, porque afinal, né, tem mais tempo de caminhada do que o clube fica por último, então, né? Tati, contigo agora. Então, boa noite, pessoal, todos que estão acompanhando, né? Eu vou falar um pouquinho, trazer a experiência que nós temos aqui em Santa Maria da proposta do GEM, né? Então, primeiro, né, eu queria dizer que essa temática, né, enriquecimento que transcende a escola, eu acho que é tão importante que a gente possa discutir sobre isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses alunos não têm a possibilidade do atendimento dentro da escola, né? O atendimento nas salas de recursos, o intracurricular, né? Eu acho que a Michele colocou isso no início da sua fala, né? E que são várias possibilidades de atendimento a esse público. Então, a gente vem falar desse outro lugar, né, do atendimento extracurricular, mas também lembrando que elas são atividades que podem se complementar ao intracurricular, ao atendimento em outros espaços que esse aluno pode estar também sendo, né, estimulado. Então, o extracurricular eu entendo como sendo mais uma possibilidade. E por isso, né, a importância de nós estarmos mostrando outras possibilidades também para as famílias, para quem está acompanhando aqui. Por quê? Porque são ideias que também podem, né, contribuir para a organização de outros serviços em outros lugares. E eu queria agradecer também as meninas aqui, alguns alunos do curso aqui de Educação Especial, Michele, que estão acompanhando, uma turma minha que eu acho que está quase toda aí também acompanhando tua live de hoje, né? Que também estamos aqui incentivando aos nossos educadores, né, para aprender mais sobre essa temática. Bom, então, nós temos aqui na Universidade Federal de Santa Maria um grupo de pesquisa, né, que é o GPESP, o Grupo de Pesquisa Educação Especial, Interação e Inclusão Social, do qual eu sou o líder, e a professora Andréia Reck é a vice-líder. E nesse grupo de pesquisa, então, nós temos desenvolvido estudos, né, pesquisa e extensão na área de altas habilidades e superdotação. E eu já vou aproveitar para comentar também, né, que dentro do próprio curso de Educação Especial, que é ofertado aqui, nós temos as disciplinas curriculares, né, agora já inseridas na temática de altas habilidades, e também na pós-graduação nós estamos
né, com o mestrado e o doutorado, abrindo vagas na temática de altas habilidades e superdotação. Então, acho que é importante, né, nós divulgar, porque passou um tempo, né, que também aqui não tínhamos essa possibilidade, né, da formação também nessa área, né, para quem deseja fazer um mestrado, né, um doutorado. E venho falar mais especificamente a respeito do GEM, que é o Grupo de Enriquecimento das Inteligências Múltiplas, que é esse projeto do qual eu coordeno, né, desde o ano de 2016. Esse projeto, né, é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal de Santa Maria, então eu sempre destaco, né, que ele é um projeto que ele é ofertado gratuitamente, né, porque então ele tem essa vinculação com a universidade, da universidade com a comunidade externa, né, nossos professores, nossas famílias, os alunos, né, então essa vinculação da universidade. Ali, nessa imagem que eu compartilho, aparece na lateral embaixo um logo que foi construído pelos próprios alunos com a criação do grupo, né? Então, é o grupo do GEM. Essa proposta do GEM, ela surge em 2016, quando eu ingresso também na universidade como docente, mas ela surge inspirada, né? Eu sempre gosto de destacar isso, né? Inspirada nas ações do projeto de extensão, do qual a professora Soraya coordenava, né, anteriormente, o PIT, que era muito conhecido por algumas pessoas, e que depois, com a aposentadoria da professora Soraya, esse projeto, né, ele é encerrado, né, e passa um tempo sem funcionamento. E aí, né, com o ingresso como docente, eu acredito muito nessa proposta do atendimento a esses alunos, e aí eu acho que é algo que me motiva, né, no sentido de organizar essas propostas de enriquecimento, da importância que isso tem para a vida dessas crianças e desses jovens, e a gente reabre, então, né, inspirado, né, naquela proposta, o grupo de enriquecimento. Esse projeto, ele, então, tem como objetivo desenvolver uma proposta de enriquecimento extracurricular ao estudante com altas habilidades de superdotação, a fim de enriquecer e suplementar o ensino escolar, explorando as inteligências múltiplas e contribuindo na orientação da família e da escola. Nós não trabalhamos aqui, né, com a proposta de conteúdos curriculares, então são atividades que elas são organizadas em forma de grupos de interesses, dos quais eu vou comentar um pouquinho agora com vocês do que nós viemos, né, estamos desenvolvendo nesse ano, e também ela conta, né, com colaboradores das diferentes áreas, né, todos eles voluntários, nossos colaboradores do projeto. Por quê? Porque o projeto, assim como ele é um espaço de enriquecimento para os alunos, de colaboração, né, para as famílias, né, para as escolas, ele também é um espaço de formação aqui para os nossos acadêmicos, né, dos cursos de licenciatura, da educação especial, da pedagogia e de outras licenciaturas, né, e bacharelados também. Então, ele também se constitui, né, como um espaço importante de formação para os nossos alunos. Nós temos na equipe, eu gosto sempre de destacar, né, que nós temos, eu gosto de destacar e agradecer, né, porque o projeto funciona porque nós temos também essas parcerias, que são professores de cada grupo de interesse, né, nós temos professores aqui da universidade, ou professores externos, que são nossos colaboradores, acadêmicos da graduação e pós-graduação, e voluntários da comunidade em geral, né? Então, agora, quando for relatar os grupos de interesses, vou contar um pouquinho para vocês, que nós temos ali professores que são das áreas de zootecnia, engenharias, artes, ciências da computação, né, variadas, né? Então, a nossa equipe, ela é formada, né, por uma interdisciplinariedade muito grande de profissionais, que muitas vezes ingressam no projeto, né, sem conhecer muito a respeito das altas habilidades e vão também se apaixonando com a temática, né? Então, a gente tem visto, assim, que inicialmente alguns professores, alguns dos nossos voluntários vêm por interesse em aprofundamento sobre a temática e também muitos curiosos, né?
em como desenvolver essa proposta de enriquecimento. Por quê? Porque também é uma proposta que transcende o que é ofertado dentro da escola, né? Então, por ser uma proposta diferente, no sentido de planejamento também. E é algo que nós buscamos discutir na formação com o nosso grupo. Então, quando ingressam os professores, os colaboradores, esses voluntários todos, nós convidamos a participar de um grupo de estudos, que acontece, né, quinzenalmente, com o objetivo de instrumentalizar, né, sobre a temática de altas habilidades, de formação a respeito das práticas que contribuem, né, para o desenvolvimento desses alunos. Então, a gente procura discutir a respeito de qual a perspectiva que nós entendemos por enriquecimento. E que também, eu acho que aí é um aspecto interessante de apontar, a gente não deseja fazer uma prática semelhante ao que é feito na escola, talvez assim no sentido de embasamento a partir de um conteúdo, né, de uma estrutura mais rígida, né, de planejamento, mas que seja um espaço, sim, de incentivo à criatividade do aluno, de uma proposta onde o aluno seja mais protagonista dentro dessa atividade, né, e que ele possa também ter espaço para trazer suas ideias, para dialogar, para poder também, né, ter um espaço de troca com seus colegas que têm interesse nesses grupos. Então, para que isso aconteça, nós precisamos também instrumentalizar os nossos profissionais, né, os nossos professores, e por isso que nós temos o grupo de estudos, assim como reuniões de planejamento, que acontecem a todas, também de 15 em 15 dias. O projeto, então, ele acontece nos sábados de manhã, quinzenais, né, então, encontros quinzenais com duração de 1h30, dentro da universidade, né? Então, nós temos as nossas atividades sendo realizadas no centro de educação, em diferentes espaços do nosso centro. Por quê? Porque alguns grupos se utilizam dos espaços de laboratórios, outros espaços mais específicos, né, que não necessariamente precisa algum material mais direcionado, alguns grupos que visitam a universidade, né, ao ar livre, inclusive, né, no Jardim Botânico, em outros lugares. Então, nós tentamos usufruir também de alguns espaços que a universidade nos oferece, dependendo de cada grupo que vai também desenvolvendo o seu planejamento. Eu vou falar um pouquinho do qual o embasamento, e aí não é objetivo trazer essa parte tão teórica, né, mas eu acho importante mencionar que nós estamos aqui também, né, nos utilizando como referencial teórico os estudos do Renzulli, a partir do modelo dos 3 anéis, que fala, né, desses traços que compõem, né, o comportamento de superdotação, e principalmente no modelo de enriquecimento, nos utilizando do modelo triádico de enriquecimento, que vai falar das diferentes formas de organização desse trabalho, né, a partir das atividades do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Então, esses são alguns dos materiais que nós tentamos também subsidiar o trabalho, né, no sentido de desenvolver dentro dos grupos de interesse atividades tanto do tipo 1, né, quanto de acordo com o andamento, conforme o que os alunos trazem, do tipo 2, do tipo 3, incentivando, né, os alunos ao desenvolvimento de projetos, a curiosidade, o aprofundamento, que nem sempre, né, a gente encontra espaço tão adequado para isso. Também nos apropriamos, né, do referencial teórico do Gardner, né, entendendo as diferentes inteligências múltiplas que cada um, né, pode apresentar maior potencial, e também Freitas e Pérez, que são, né, referências para nós, né, como material. Destaco, né, nessa perspectiva aqui citados alguns autores principais, que é importante a gente dizer de onde nós partimos, né? Por quê? Porque também a gente fala de quais experiências internacionais, nacionais, né, que embasam o nosso desenvolvimento desse trabalho. Então, é para nós, né, uma referência. Assim como, com certeza,
outros grupos, né, outros núcleos, né, que a gente sempre acaba buscando vinculação, procurando compreender, porque também, né, nós temos várias experiências no Brasil que vêm fazendo um trabalho bastante importante. A cada ano, as propostas dos grupos de interesses, eles vão tomando novas configurações, inclusive, né, iniciando-se novos grupos a cada ano. No ano de 2023, e aí eu vou focar, né, nas ações que estamos desenvolvendo no momento, nós estamos com 6 grupos de interesses direcionados para as crianças e jovens, né? Nós temos participando do projeto neste ano em torno de 60 crianças e jovens que estão, né, ativas como participantes do projeto. E isso eu gostaria de destacar, assim, que tem sido uma observação, Michele, né, Denise, que estão aqui, que a gente tem percebido uma maior procura pelas ações do projeto, né? E isso para nós nos deixa muito contente no sentido de que a gente tem vislumbrado que mais famílias, mais estudantes, né, estão passando pelo processo de avaliação de altas habilidades, né? Estão reconhecendo outras famílias e indicando também, olha, vamos lá conversar com a professora, quem sabe vocês têm alguma orientação para o processo de avaliação, quem sabe ingressam no projeto, né? Então, nós temos visto agora, principalmente nos últimos anos, assim, depois da pandemia, né? Eu acho que quando volta a presencialidade, um interesse também maior de algumas escolas buscando a formação. Então, eu entendo que isso é algo positivo para a nossa área, né? O quanto a gente consegue também, a partir da divulgação da temática, conquistar o olhar mais atento, né, de algumas famílias e alguns professores para essa temática. Então, neste ano, nós estamos em desenvolvimento com esses grupos, que é o grupo da robótica, o grupo por dentro da bio, o grupo dos games, da biodiversidade, das artes, do grupo dos pequenos, que agora eu vou explicar um pouquinho como funciona, e o grupo das famílias. Nós temos crianças participando do projeto desde 4 anos, nós temos os menores participantes, e aí o grupo dos pequenos, que eu coloquei entre aspas ali, que acabou ficando esse nome, a gente ia criar um novo nome e a gente manteve os nossos pequenos, são os grupos, é um grupo específico para as crianças que ainda estão na educação infantil. E os demais grupos de interesses são para alunos a partir dos 6 anos, que já, então, optam por uma das temáticas que é do seu interesse. Então, a cada início de ano, nós convidamos todos a participar do projeto e os alunos precisam escolher qual grupo eles querem participar. Aí traz o primeiro desafio, né? Porque nós temos percebido quantos alunos... Ai, mas eu gostaria de participar de 2, de 3 desses grupos, né? Porque às vezes as temáticas chamam a atenção e se vinculam aos seus interesses. Ou até mesmo porque são temáticas que às vezes eles desconhecem e gostariam de explorar, né? Então, nós sempre deixamos ligadas aí a escolha deles. No entanto, eles precisam escolher o qual, né, esse grupo permanece em andamento durante o ano, tá? Ou às vezes acontece de alguma mudança, deles desejar trocar, né, o que é bem possível da gente flexibilizar. Queria destacar, né, aqui a partir de alguns autores, né, mencionados por Alencar e Fleit, né, que se sugere que os objetivos desses programas devem emergir, né, de deliberações tomadas na própria escola e na comunidade, e que a maioria deles procura, e assim é um pouco do que nós procuramos no projeto também, ajudar aqueles indivíduos com alto potencial a desenvolver ao máximo seus talentos e habilidades. Então, a todo momento é o nosso objetivo estar atento ao que eles estão trazendo, o que eles estão buscando, né? Que perguntas eles trazem, até mesmo para que nós possamos direcionar eles para outros grupos, se for, né, necessário, ou criar novos grupos no próximo ano, favorecer o seu desenvolvimento global, de tal forma que venha a dar, né, maiores contribuições possíveis à sociedade, possibilitando, ao mesmo tempo, viver de uma forma satisfatória,
favorecer um autoconceito positivo. E aí a Denise falou um pouquinho a respeito disso também, né? O quanto é importante esse contato entre os seus pares, e a gente ouve isso constantemente deles, né? O quanto eles valorizam estar ali em contato com outras crianças e jovens que gostam dos mesmos assuntos dos quais eles se interessam, que eles conseguem dialogar, que eles conseguem trocar, e isso favorece para um autoconceito também positivo, né? E para que eles não se sintam diferentes, né, em relação aos demais. Ampliar as experiências desses alunos em uma diversidade de áreas e não apenas em uma área específica do conhecimento, desenvolver no aluno uma consciência social e possibilitar ao aluno uma maior produtividade criativa, que, né, é algo que nós precisamos trabalhar mais também dentro das nossas escolas. E para exemplificar, então, um pouquinho do que nós estamos desenvolvendo, trouxe um pouquinho de algumas imagens aqui de cada grupo de interesse. Nós temos aqui nessa primeira imagem a equipe na nossa abertura desse ano de 2023, né? Uma parte, porque ainda não estavam todos aqui, então uma parte da nossa equipe. E no nosso auditório, onde foi o espaço aqui onde nós realizamos a abertura de apresentação do grupo, apresentação para as famílias, né, dos grupos de interesses e para os alunos também. Vou falar um pouquinho rapidamente, né, dos grupos. Nós temos o grupo de robótica. Então, esse grupo, ele conta com colaboradores, ali, que são professores e alunos, principalmente lá aqui do nosso Colégio Técnico Industrial, aqui de Santa Maria, né? E esse grupo busca despertar o interesse ao universo da eletrônica e da robótica, né, para esses participantes, incluindo aí, né, o desenvolvimento das questões acadêmicas, mais pessoais, né, na formação dessa identidade deles, e também um espaço de formação para os alunos do colégio técnico, né, que vem como nossos colaboradores. Então, é muito interessante esse grupo, porque agora, inclusive, a gente teve alguns alunos que participaram de Olimpíadas, né, de campeonatos de robótica aqui na cidade. Então, eles chegam, né, muito empolgados, né, e entusiasmados no sentido de ampliar realmente os conhecimentos que eles têm nessa área específica, tendo em vista que é uma temática pouco explorada ainda nas nossas escolas, né? Então, o grupo de robótica. Nós temos o grupo por dentro da bio, que já é um grupo que é o terceiro ano que ele permanece em ação conosco. Os alunos cada vez trazem mais ideias e a gente vai alimentando, né, esse grupo. Esse grupo, então, ele tem como objetivo apresentar e desenvolver situações de aprendizagem com foco em uma das inteligências múltiplas, especialmente a naturalista. Então, ou seja, aquela que envolve as premissas do conhecimento científico. E eles têm desenvolvido nesse grupo muitas experiências, atividades que envolvem, né, elementos químicos, físicos, tanto do corpo humano quanto que envolvem animais, né? Então, eles têm trabalhado muito nesse sentido. Eles se utilizam principalmente do laboratório de biologia, então é um espaço já adequado para que eles possam, né, utilizar, né, e manipular alguns determinados elementos. Nós temos também o grupo dos games, ele surgiu a partir de um outro grupo que vinha o ano passado sendo desenvolvido ligado à área de realidade aumentada, né? E aí, esse grupo surge a partir de um interesse dos alunos em apresentar plataformas de desenvolvimento de jogos, né? E fazer com que eles construam seus próprios jogos, que era uma demanda que eles vinham trazendo, que eles queriam aprender a fazer, né? Então, não só a jogar, que a gente sabe que é algo de interesse dos alunos, mas eles queriam, né, ampliar. Então, eles estão se utilizando de diferentes plataformas, porque nós temos nos grupos, como eu falei antes, a crianças de 6 a 14, 15 anos. Então, esse é um grupo que eu até comento a respeito disso, que nós temos crianças bem pequenas e bem de idade mais, né, avançada, e que eles conseguem interagir muito bem. Inclusive, é um dos grupos que chamou muita atenção nossa, porque nós temos uma dupla ali, né, com uma diferença de idade muito grande, e que eles
disputam para ficar trabalhando juntos, né? Então, o quanto essa diferença de idade, ela não compromete muitas vezes o trabalho, né? Inclusive, ela favorece, e a gente tem visto isso, né? Claro que algumas atividades eles preferem fazer mais individualmente, mas, né, em determinados momentos, a troca, né, e não dificulta, né, com as diferenças de idade. O grupo da biodiversidade, ele tem como objetivo explorar a diversidade que circula pelo ambiente da UFSM, conhecendo especialmente a fauna e a flora, e um dos objetivos é que a prática de observação de aves, né, seja utilizada como uma ferramenta para a educação ambiental e de ensino de ciências. Nesse grupo aqui nós temos 2 professores colaboradores, que são professores da zootecnia, assim como outros, né, acadêmicos também, e eles têm se utilizado para circular em diferentes ambientes da UFSM, explorando, né, procurando, verificando características tanto de aves quanto de outros animais e plantas. Eles estiveram visitando também o laboratório, então eles vão fazendo diferentes tipos de pesquisas diretamente na natureza, mas também trazendo isso para a investigação dentro do espaço, né, também dos laboratórios. E o grupo das artes, que esse é um grupo também que continuou desde uma proposta do ano passado e agora com um olhar também mais específico, porque ele tem como objetivo a educação do olhar para a compreensão de si e do mundo, apresentando possibilidades e rompendo com a ideia de que a arte é só pintura e desenho, né? Então, paralelo ao exercício do olhar, as propostas investem em expressão corporal, musical, e trazem técnicas de representação visual, como desenho, pintura, gravura, escultura, recorte, colagem. E, né, possibilitam o uso de diferentes materiais para instrumentalizar a criança, incentivar que ela encontre de uma maneira mais autônoma, né, modos de expressão e de desenvolvimento da sua criatividade. E a professora aqui, né, a professora também de artes, que trabalha conosco, ela enfatizou bastante isso, né, que ela valoriza a autonomia do estudante, de forma que as propostas têm base, né, nas pedagogias participativas, com ênfase em Montessori. Então, é interessante, né, que aqui, por meio da arte, a professora, né, e o grupo têm procurado trabalhar com a expressão de emoções, com a expressão de sentimentos, né? Aparece numa das imagens aqui, eles se olhando no espelho, né? Então, quem é aquele que está por trás, né, dessa produção? Como eu falei antes, né, o grupo dos pequenos, ele tem uma proposta diferenciada, então este grupo tem crianças de 4, 5 anos, algumas com 6, e ele tem o objetivo de explorar com as crianças as suas diferentes inteligências, né? Acreditando que também na educação infantil, essas crianças que já estão em observação com características de altas habilidades, então esse grupo é um grupo que a maioria delas, né, não tem ainda uma avaliação de altas habilidades, por quê? Porque ainda, né, estão em uma observação delas, e o nosso objetivo é contribuir para que eles também possam explorar mais esses seus potenciais. Então, o grupo vem trabalhando com a exploração de atividades, né, onde os alunos possam se expressar de uma maneira, né, mais criativa também. Associado às ações do projeto, junto aos alunos, concomitante às atividades junto com as crianças, no mesmo horário as famílias, né, possuem um grupo específico para sua orientação. Então, esse trabalho junto às famílias tem sido coordenado pela professora Andréia de Vale Rec, minha colega aqui do Departamento de Educação Especial, do qual nós trabalhamos em parceria dentro do grupo de pesquisa. E o grupo, né, dos familiares, eles têm participado, né, efetivamente. Então, nós temos famílias onde participam pai, mãe, né, outros familiares, às vezes também vêm avós, né, então há vários participantes, e ele tem como objetivo instrumentalizar familiares e profissionais da educação, que em alguns momentos também são convidados a participar,
para que possam construir redes de colaboração, visando a inclusão deste aluno, filho, com altas habilidades de superdotação. Nós temos algumas famílias aqui que também estão acompanhando, né, nossa live de hoje, que são famílias colaboradoras aqui do nosso projeto, participantes, e que têm acompanhado esse trabalho junto com a família. Nós temos visto o quanto as famílias também têm procurado mais informações e o quanto nós precisamos empoderar mais com informações, com discussões, para que muitas vezes a família seja um instrumento de procurar esse atendimento também dentro da escola, de buscar um amparo, né? Aquele amparo legal que está previsto lá na legislação para o desenvolvimento dentro das suas, né, junto com o seu filho nas suas escolas. Então, nós temos visto um efeito muito positivo também desse trabalho de orientação às famílias. Nesse grupo das famílias, né, tem sido tanto feito trabalho com convidados que vêm fazer falas, né? Aqui a gente tem algumas imagens ali que mostram, né, a professora Andréia, que está ali conduzindo o trabalho desse dia, outros trabalhos mais que envolvem a expressão das famílias por meio, né, da arte, algumas vezes com convidados. Então, é um trabalho bem diversificado que vai sendo feito. Nós também, né, e aqui eu não coloquei imagem, né, nós temos feito uma relação também com as escolas. O ano passado, nós fizemos um grupo de formação com as escolas dos alunos participantes do projeto. Foram vários encontros online que foram realizados, que envolveram, né, gestão, os educadores especiais das escolas desses alunos, buscando também essa comunicação e essa instrumentalização desses professores, que muitas vezes se sentem muito inseguros sobre o que desenvolver dentro da escola, né? Então, o trabalho do projeto no ano passado foi mais específico sobre a formação com os professores, e neste ano nós estamos recebendo demandas mais individuais, então estamos atendendo com formações, com professores que têm procurado sobre como fazer o processo de identificação nas suas escolas. Então, nós estamos trabalhando com orientação dos professores de educação especial, né, e algumas propostas nesse sentido. Então, nós procuramos fazer essa articulação, né, entre escola, família e o nosso projeto de extensão como um suporte, né, para esse processo. E aí, né, encerrando, né, essa minha fala, eu queria destacar o quanto para nós tem sido um processo muito importante de acompanhamento dessas crianças, né? O quanto nós acreditamos que esse enriquecimento, sim, extracurricular, está fazendo a diferença na vida delas, porque nós também temos muitos alunos que nos acompanham, né? Que nós estamos acompanhando-os há anos aí nas ações do projeto, e que alguns, inclusive, né, se afastam para entrar no ensino superior, voltam como colaboradores também do projeto. Então, nós temos muitos, assim, que nós estamos percebendo o quanto, né, o espaço do projeto também tem sido um espaço de troca para eles. E, né, finalizo aqui pensando o quanto nós precisamos pensar fora da caixinha, né, no planejamento de ações inclusivas que possam potencializar as habilidades desses alunos. E que cada espaço pode organizar diferentes ações, sejam extracurriculares, sejam em salas de recursos, seja dentro da escola, né, com outros projetos. Então, a importância que se tem, né, de pensar, eu coloquei ele fora da caixa, né, entre aspas, mas são ações diversificadas, né, criativas, que fujam um pouco do nosso padrão muito tradicional, né, e que a principal questão deve ser a inclusão de todos os estudantes, entre eles daqueles que têm altas habilidades de superdotação, que muitas vezes são esquecidos, né, na invisibilidade em função das inúmeras demandas, né, que os profissionais da educação têm, mas que a gente precisa incentivar que essas ações sejam de extensão, sejam de programas, né, também sejam escolares, né, então que a gente possa
contribuir de alguma forma para a inclusão deles, seja a inclusão escolar, seja a inclusão social desses alunos. E eu agradeço o espaço, né, de estar aqui trocando essas informações com vocês. Deixo aqui o meu contato pessoal, se alguém precisar, né, tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, fico à disposição. Michele, obrigada, e me coloco à disposição aí para nós dialogar um pouquinho mais. Obrigada, gurias, Denise também. Eu não sei vocês, né? Eu vi que a Roberta chegou a falar ali também, né? Nossa, que a Roberta agora também, recentemente, ela com outros 2 parceiros, né? Abriu o Cedinho, ali em Santa Maria. Então, a gente fica assim, sempre querendo aprender, a gente sempre tem o mundo dos superdotados, superdotadas, é um universo, gente, né? O mundo deles é gigante e trabalhar com eles, assim, é maravilhoso. Eu simplesmente amo, né? E quero compartilhar com vocês agora um pouquinho do que a gente faz no Clube da Aprendizagem, né? Eu preciso dizer que o clube tem várias áreas de atuação, né? A gente começou, vou pela ordem daquilo que começou, né? A gente começou abrindo o clube para trabalhar com enriquecimento extracurricular. Então, como é que a gente funciona, né? Eu não preparei lâminas, eu deixei um vídeo aqui para colocar no final, que foi o vídeo que nós fizemos agora desse ano, né? Com algumas ações que a gente está tendo esse ano. Então, nós abrimos ele no Dia Internacional da Superdotação, 10 de agosto de 2018, e ali começamos então a trabalhar. Só que não é uma vez por semana, né? Então a gente trabalha com uma estrutura assim de escola de extra classe. Então as crianças vão de segunda a sexta e elas ficam 4 horas conosco, 4 horas ou de manhã ou 4 horas à tarde. Então a gente consegue fazer muita coisa com eles, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu tenho até que abrir o horário, porque eu não lembro de tudo que tem, porque é muita coisa, né? Então a gente trabalha assim, com cada dia são 4 oficinas, elas têm sempre aquela data para acontecer, então na segunda tem sempre uma programação, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Todos os nossos alunos e alunas vão de segunda a sexta? Não. A grande maioria, sim. Mas a gente também tem alunos que vão 2 e 3 vezes por semana apenas, né? Hoje a gente não tem nenhum que vai uma vez. Então a gente tem 4 idiomas na escola, que eu chamo assim de o feijão com arroz, né? O inglês e o espanhol. Nós temos italiano e mandarim também. Nós temos o teatro, Cultura Maker, que inclusive, né, o César Vasconcelos, esposo da Psi Roberta, que está aqui conosco, é professor da Cultura Maker. Nós temos protagonismo e liderança também, xadrez. Eles têm uma atividade de projeto que junta com protagonismo e liderança, então são 3 encontros semanais de projeto, 2 de projeto e 1 de protagonismo e liderança. Nós temos a inteligência sinestésica, e eu achei muito legal de falar isso aqui, acho que foi a Denise que falou, porque realmente nós observamos a questão da assincronia. Então, crianças que são muito além cognitivamente, mas não têm equilíbrio, mas têm dificuldade de desenhar uma linha reta, tem dificuldade, muita dificuldade nas questões psicomotoras, e a gente trabalha muito isso de uma forma sempre lúdica, divertida, com desafios. Eles adoram, né? E a gente tem que estar sempre sendo muito criativo para cada semana buscar uma coisa diferente, buscar uma coisa nova, né? Nós também temos ginástica cerebral uma vez por semana, e cada semana é uma das áreas das inteligências múltiplas, e também sempre de forma lúdica, né? Aí esse ano, nós temos a aquarela entrou através de um projeto de uma das meninas, porque na parte de projeto, cada criança pode criar o seu projeto, ou às vezes eles fazem projetos coletivos. Então a gente está com 2 coisas ao mesmo tempo esse ano. Nós temos um projeto coletivo, que eles começaram a desenhar esse projeto lá no início do ano, quando viram um vídeo que foi proposto por uma outra professora sobre vários problemas sociais no Brasil. Então eles escolheram uma daquelas temáticas para criar um projeto, e eles escolheram a desigualdade social. Então eles passaram o ano todo trabalhando e estudando como montar projeto, como fazer entrevista. Eles montaram já a entrevista, eles vão entrevistar a secretária municipal de Direitos Humanos, uma vereadora que eles já
já escolheram, e a gente está tentando uma agenda com o prefeito também. Então, eles estão agora estudando Excel, gente, crianças de 6 anos estudando como montar planilhas no Excel, para pegar os dados que eles vão conseguir com essas entrevistas e conseguir sistematizar e ver um percentil e montar, então, gráficos que depois vão fundamentar a parte 2, que é criar uma ação de intervenção em alguma área dentro da perspectiva da desigualdade social, trazendo uma solução, uma ideia de solução, uma proposta de solução, um dia de solução, porque afinal eles são crianças, né? Eles não vão conseguir resolver o problema todo, mas a ideia é realmente assim eles perceberem já desde cedo que as habilidades, a superdotação que eles têm, elas também têm uma forma de serviço, elas podem devolver, dar uma devolutiva para a sociedade. Depois disso, eles têm horta ecológica, que eles adoram horta ecológica, tem jiu-jitsu para trabalhar também a sinestesia corporal, então eles têm oficinas para trabalhar todas as inteligências múltiplas, né? Tem marcenaria, música, inteligência emocional também. E uma vez por semana, que é na segunda-feira, eles têm uma oficina que chama identificação da aprendizagem. Então a gente faz aplicação de alguns instrumentos que são da psicopedagogia, algumas outras testagens assim que são abertas, a gente vai aplicando com eles ou alguns jogos que são específicos para a gente identificar algumas questões. Então ali a gente vai localizando quais são as áreas de fortaleza dessas crianças e adolescentes e quais são as áreas que também têm mais dificuldade para a gente acabar conseguindo desenvolver mais além, né? Então, isso é uma vertente. Só que junto o Clube da Aprendizagem, ele também tem as jornadas de formação, não é? Que nós estamos aqui nas jornadas. Além disso, nós fazemos parte do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida, da Pessoa com Altas Habilidades, onde eu sou secretária, primeira secretária, e ali a gente também tem uma ação muito grande, e agora nós estamos começando a trabalhar com as empresas da cidade. Então, sábado nós tivemos a terceira Intra, que é uma semana de inclusão no mercado de trabalho, e aí as empresas, 7 empresas de renome na cidade, estavam no centro, num evento que nós fizemos através do Conselho, que é o Comudep, e da Secretaria de Direitos Humanos, e Secretaria de Saúde também. Aliás, tinha mais uma, que é a Secretaria de Assistência Social. O governo estava com a gente essa semana, né? Então, as empresas estavam ali para receber currículos de pessoas superdotadas e de pessoas com deficiência. Então, também é uma outra forma de atuação que nós temos, né? Além disso, nós coordenamos, enquanto Clube da Aprendizagem, as conferências de políticas públicas para as altas habilidades ou superdotação que aconteceram no ano passado, do início do ano até novembro, paralelo, inclusive, né, o encerramento foi paralelo ao encontro do Combrage no ano passado. E nós trabalhamos também com a criação de cursos, aí mais para familiares do nível 1, familiares, psicólogos, professores, né, pessoas com outras habilidades que queiram conhecer profundamente como é que é essa área. E nós temos um curso nível 2, que aí esse não é para todo mundo. Esse é para profissionais que já trabalham ou que vão começar a trabalhar com identificação, mas que já são psicólogos, já são psicopedagogos, já têm essa experiência, já têm uma formação na área de educação inclusiva, já trabalham na área e querem se aprofundar na questão, né, de conhecer realmente o funcionamento da superdotação. Então, isso são algumas frentes que nós temos lá no Clube da Aprendizagem. É muito interessante quando a gente trabalha, e isso eu comecei a falar e acabei interrompendo, né? A questão que eu falei da aquarela. A aquarela foi um projeto individual de uma menina durante a pandemia, e a gente sabe que a pandemia as pessoas ficaram sem dinheiro, né, gente? As pessoas ficaram. Foi um período bem difícil. Naquele ano letivo, nós tínhamos apenas um aluno pagante e os outros continuaram na escola. A gente não desligou ninguém, porque a gente sabia a condição que estava. Foi muito difícil para a gente não fechar a escola. Eu considero o Clube da Aprendizagem um sobrevivente, né? Mais um sobrevivente à pandemia, né? E essa menina, ela ama as artes, uma das nossas alunas, né, ama as artes, assim, é apaixonada, mas a família estava sem condições, pai desempregado, de comprar tinta, de comprar tela, de comprar um monte de materiais para poder desenvolver essa habilidade. Então, nós sugerimos para ela, porque na escola nós tínhamos tinta de aquarela, pincel para aquarela, tínhamos muitas coisas assim, e o papel da aquarela é uma coisa mais fácil, muito mais em conta do que uma tela, né? A gente sabe que tela é caro, né? E conversei com essa menina e ela
quis fazer. Então, tá bom, vamos desenvolver. Chamei uma professora, nós somos uma equipe de 8 profissionais. O nosso professor de jiu-jitsu é campeão várias vezes. Os campeonatos que tem aqui na cidade, gente, ele ganha todos. Quem quiser acompanhar, procura ele. Bebezão, é exatamente assim. B, não é bebê, né, da palavra bebê, é só 2 vezes a letra B, zão. Ele é um baita campeão. Ele ganhou, para vocês terem uma ideia, né? Dos últimos campeonatos que ele participou, ele ganhou sem lutar. E não é porque teve VO, não é porque teve desistência. Ele tinha mais pontuação que todos os outros, então mesmo que ele perdesse feio, ele já era campeão, né? Então ele é muito bom mesmo. A nossa equipe é muito boa, são pessoas muito dedicadas, muito apaixonadas, e a gente faz formação com eles também. Então, é assim, realmente assim, um amor, né, que a gente tem ali, e a gente cresce muito trabalhando com eles. Nós não temos turma por faixa etária, a gente trabalha também com o princípio do sócio-interacionismo, então a gente junta as pessoas por habilidades e não por faixa etária. Já tive, a Tati falou da idade, né? Já tive menino de 5 anos sendo colega de 13, os dois, olha a disparidade, né? Mas eles estavam no mesmo nível no inglês e estavam funcionando super bem. Podia pensar que o de 13 não ia tolerar o de 5 ou o de 5 ia montar no de 13, nada, eram 2 parceirinhos que se divertiam, coisa mais querida, né? De ver ali na nossa escola. Então, a gente, dessa menina que teve esse projeto, uma outra disse, tu pode fazer o teu projeto. Ela olhou a aquarela e ela disse assim, prof, olha bem, eu sou um 0 à esquerda em artes, então eu vou me desafiar. Eu quero fazer esse projeto também. E ela se desafiou. No primeiro dia, a outra menina estava com 3 meses já. No primeiro dia que ela fez, gente, o 0 à esquerda em artes, vejam isso, como a questão de autoconceito, de autoexigência, né, de a síndrome do impostor já começa lá atrás, gente, não é uma coisa que só visita adultos, não, é desde pequenininhos, né? E essa menina fala isso no primeiro dia, na primeira pintura dela, ela fez uma coisa escandalosa, linda, assim, de uma habilidade, de uma destreza que eu tive que parar o universo naquele momento, dizer, sol, para, eu tenho que falar com essa menina, olha isso aqui, e fazer tudo um resgate dela, né? Porque é muito importante a gente trabalhar essa questão da validação dessas crianças, né? A inteligência emocional é essencial a gente trabalhar. Nós trabalhamos ali na escola com material do Augusto Cury, nessa parte da inteligência, né, que é da Escola da Inteligência, mas também trabalhamos outras questões que a gente constrói muito material. Então, as crianças, elas vão realmente construindo o nosso calendário. Então, para não me delongar muito, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo aqui que é do nosso aniversário, que a gente apresentou no nosso aniversário. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Agora eu vou precisar de ajuda, que depois que a gente compartilha, né, a gente não enxerga mais nada, né, gurias? Então, eu vou deixar baixinho aqui o volume, porque eu quero ir falando para vocês, então, algumas cenas. Já vi que estão conseguindo ver, né? Então, aqui não sei se vai sair. Mas aqui nós temos, então, alguns alunos, isso é desse ano só. Essa aqui foi uma ação no Dia das Mães, onde as nossas crianças fizeram cartões para as mães na rua. E foram até uma parada de ônibus que é do lado da escola, e foram abraçar as mães, entregar cartões, e teve mães chorando, dizendo que os filhos estão longe, que não vão encontrá-los. Era, assim, um momento de muita alegria para essas famílias. Deixa eu tentar ampliar aqui minha tela, para ver se fica melhor aqui para vocês. Tem algumas... a gente trabalha muito com desafios lógicos. Olha nossas mesas, gente, são em formato de cubo mágico, que delícia. Nós mesmos que fizemos, né? Então, aqui também é das mães, as fotos estão um pouquinho misturadas. Aqui da pintura maker, né? Então, olha a cara de felicidade, né? Aqui um pouco do nosso espaço, a gente usa o pátio também como sala de aula. Aqui é a nossa frente, né? Para vocês irem conhecendo. A gente faz algumas experiências também. Isso aqui é uma outra sala. Já todas as nossas salas, elas abordam pelo menos uma ou duas das inteligências múltiplas. E aqui são das experiências. Esse dia a escola ficou fedendo que vocês não fazem ideia, gente. Era uma química que eles fizeram que era apavorante, né? Vocês vão ver também aqui da horta, esse menino é maravilhoso, todos os nossos alunos são maravilhosos, né? E vocês também, eu não tenho dúvida disso, né? Então vejam bem a carinha das nossas crianças, né? A gente tem autorização da exposição das fotos, dos materiais todos, né?
aqueles lidando com máquinas, com maquinária da marcenaria, também adora, que é o nosso prefeito da cidade, então alguns eventos que a gente participa também, né? Esse evento aqui, os nossos alunos foram participar, representando os alunos superdotados, desse ano, tá, gente? Então a gente vê assim que uma das grandes conquistas é quando eles convivem com os pares, isso muda completamente a vida deles. Nós temos crianças ali que não se relacionavam com ninguém, não conseguiam se expressar, não conseguiam manifestar a escolha. Então, o nosso professor campeão. Daqui a pouco ele aparece de novo, né? A gente vê quanto, ao identificar, ao se reconhecer com os demais, o quanto isso traz identidade para eles, o quanto torna a vida deles significativa e realmente maravilhosa. Então, aqui toda a frente da nossa escola, que tem música também. Aí eles estão agora numa parte de misturando um pouco violão, um pouco flauta e um pouco também leitura de partituras, né? E aqui eu vou mostrar para vocês que um dos criadores de várias Olimpíadas do Conhecimento do Brasil é parceiro da nossa escola e nós estamos trazendo para São Leopoldo o projeto de escola de cidade olímpica, esse aqui, tá? Ele é conhecido como Bagual, esse é o apelido dele mesmo, gente, Bagual, ele é o criador da Olimpíada de Astronomia e de várias outras Olimpíadas. Ele foi para a nossa escola para nos conhecer e jogar xadrez com os nossos alunos, que adoraram, né? Ter um participante assim ilustre, né? Então, realmente, assim, é um pouquinho de tudo que a gente faz aqui, da nossa... A internet aqui não está ajudando, né? O meu vídeo aqui. Isso que eu já passei antes aqui, né? É uma salinha mais nos fundos. É aqui em São Leopoldo, Tatiana. Então, mostrando para vocês assim, um pouco do que a gente faz, o nosso trabalho. Aqui tem duas profs, né? E eu aqui junto com a equipe. Então, por que também estamos mostrando isso aqui para vocês, né? E por que está aqui o NPAS, por que está aqui o GI, né? Para nós mostrarmos para vocês que, às vezes, pouco é necessário para nós começarmos coisas muito grandes, tá? Então, eu gosto de dar esse exemplo aqui para vocês, e eu gosto de dizer, nós abrimos a escola com R$12.500. É nada, gente. R$12.500 não é nada. Basta nós termos a motivação, as pessoas certas para estar conosco, né? Então, quem precisar de ajuda aqui, eu tenho certeza que a Denise, que a Tatiana e eu me disponho a conversar e a mostrar, gente, vocês podem fazer isso, pode fazer aquilo. Às vezes, um grupo de familiares muito motivado também consegue, né, fazer isso e fazer diferença. Tenho certeza que vocês vão conseguir trazer pedagogos, trazer psicólogos para junto dessa causa, para mudar, porque nós realmente precisamos, né? Mudar a realidade dos nossos pequenos para que eles possam crescer como adultos saudáveis, plenos, podendo ser quem eles nasceram para ser e desenvolver toda aquela potencialidade maravilhosa que nós vimos ontem, né? Na live de ontem, com aqueles 3 adultos incríveis, incubadora de 10, que vai ter outra desse nível no próximo ano. Já tenho 2 convidados confirmados para o próximo ano, né? Então, isso é um pouquinho assim de tudo aquilo que a gente tem feito, né? E a ideia realmente sim é inspirar, né? Aqui o José aqui, que é o pai do Diego aqui, que é um menino que eu acompanho, maravilhoso também, gente, o Diego com 4 aninhos, já fala inglês há muito tempo, é uma criança assim fantástica, né? Então, olha aí, né, José? Aqui a Denise está pertinho de vocês, porque o José é ali de São Paulo, né? Denise está pertinho, dá para levar ali o Diego para conhecer vocês também, né? E fazer esse trabalho. Então, meninas, eu queria fazer uma rodadinha final, assim, de alguma observação que vocês queriam acrescentar, alguma questão, porque a gente estourou a hora, mas ontem a gente também estourou para caramba, né? Vocês permitem, vocês que estão nos assistindo, né? Essa parceria maravilhosa que o Clube da Aprendizagem tem, vocês permitem a gente passar um pouquinho, né? Vão dizendo para nós aí, dá um aval para nós, que a gente sabe que pode passar um pouquinho. Então, eu vou começar assim, devolvendo para a Denise, então, né? Alguma observação, alguma questão que queira contribuir e dizer, gurias, que eu aprendi um monte com vocês hoje, já estou com umas 10 aqui bem legais na minha cabeça. Eu acho que esses momentos, eles são muito legais por isso, né? Porque a gente vai trocando as experiências e a gente vai aprendendo junto e pensando outras possibilidades, né? Acho que a gente teve 3 perspectivas diferentes aqui
E é muito legal a gente pensar essa questão dos referenciais teóricos também, que a gente não precisa ficar engessado em um ou em outro, que a gente tem muitas possibilidades. E pensar nessas possibilidades para, de fato, poder implantar atendimentos que possam atender esses estudantes nas escolas e também fora das escolas, né? Então, queria agradecer a oportunidade. Eu fui acompanhando o chat aqui também, um monte de gente colocando coisas interessantes ali. Acho que foi uma noite rica para mim também, pude conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, né, da Tatiane, da Michele, e vamos divulgar esses trabalhos, né? Acho que é importante a gente publicizar, divulgar, para as pessoas terem até referência de onde buscar quando precisarem pensar em propor algum projeto aí da natureza como esses que a gente trouxe hoje. Obrigada, gente. Então, eu achei isso, né, Denise? Eu fiquei ouvindo aqui pensando, meu Deus, né? Quantas atividades tem em cada estado, né? Que às vezes a gente conhece, mas sem conhecer com um nível de aprofundamento como a gente gostaria, né? Então, fiquei muito feliz de trocar com vocês aqui assim, nessa noite. E como eu achei muito importante, Michele, o que você disse, né? A gente precisa formar redes, e o quanto, né, essas redes elas vão se constituindo de pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. Então, aqui mesmo na universidade, a gente vê o quanto, às vezes, a gente convida um professor, às vezes não flui, outro já nem precisou convidar, já chegou a dizer, eu quero contribuir, né? Então, assim, o quanto nós vamos formando redes, e essa perspectiva de que cada um pode contribuir de alguma maneira. Quando nós estamos pensando em trabalho por grupos, né, por oficinas, como cada um vai nomear, né? Mas então a gente pode sim fazer um trabalho muito interdisciplinar, né? Tem os diferentes profissionais de todas as áreas. A gente tem aqui, eu até esqueci de falar antes, né? Também esse apoio da psicologia, né? Não é só a educação, né? A gente trabalha junto com a psicologia, com outras áreas. E a gente está pensando nessa totalidade dessa pessoa, né? Ela não está segmentada, ela é esse todo que vive essa intensidade emocional, quanto à sua aprendizagem, quanto às questões sociais, né? E nós precisamos formar essas redes para tentar também dar o suporte que esse aluno precisa. Né? Então, eu acredito muito nessa proposta, né? É família, é escola, é a psicologia, é cada uma das áreas que de alguma maneira pode contribuir. Então, muito bom trocar com vocês, né? Perceber que a gente pode construir várias possibilidades. Espero que a gente tenha ajudado, quem sabe, outras pessoas que estão assistindo também a levar algo para o seu contexto, né? Às vezes, eu não consigo fazer, mas pode fazer, né? Dentro das suas possibilidades, busca apoios, né? Dentro da sua cidade também, dentro do que é possível. E agradeço, Michele, por estar aqui com vocês, né? Fico feliz por a gente estar trocando, né? E eu disse para a Michele, né? A gente está louco por uns eventos presenciais também. Quem sabe próximo ano, né? A gente possa fazer o Combrasde também numa modalidade presencial para discutir mais próximos também da realidade de diferentes estados, né? Que a gente tem experiências que são aí bastante diversificadas no atendimento aos alunos com altas habilidades. Então eu agradeço, me coloco à disposição assim para quem precisar, né, fazer contato, né? Uma boa noite para todos. E acho importante algo aqui que tu falou, né, Tati? De repente, as pessoas conseguem, algumas mães conseguem se localizar, alguns familiares conseguem se localizar, e daqui a pouco tem coisas que são tão simples que a gente mesmo pode compartilhar com as crianças, né? Então, com os adolescentes. Nós, por exemplo, ali na parte de horta ecológica, eles acabam tendo culinária. Então, eles plantam, quando aquilo produz, eles fazem algum lanche, alguma merenda, usando aquilo ali, né? Então, tem hora pronobis na escola, por exemplo. Aí eles faziam pizza com hora pronobis por cima, fazia sanduíche com a hora pronobis dentro. Então, eles iam usando isso que a gente produz ali. Quantas famílias são talentosas que estão aqui nos ouvindo, ou que vão ouvir mais adiante, né? Daqui a pouco a gente pode fazer oficinas, workshops, juntando familiares, juntando. Tem gente que mora em prédio, que tem aquela área de, como é que chama? De salão de festas, né? Que tem uma cozinha. Junta ali uma vez por mês que seja, as crianças vai fazendo um trabalho, algo assim, realmente de doação de coração, e a gente vai trazendo sentido, porque nós não podemos mais deixar que as crianças e adolescentes superdotados
cresçam, amadureçam, não encontrando sentido para a sua existência. E isso a gente não pode mais, né, aceitar uma coisa dessas, a gente não pode mais ver isso e ficar quietos, ficar parados. Então, tem coisas que são simples e que a gente pode fazer. Garanto que tem pessoas aqui que sabem desenhar. A gente pode ainda criar, e é uma coisa assim que foi bem interessante que a Denise trouxe, né, das oficinas virtuais. Meu Deus, a gente tem que ampliar isso, né? Porque o clube tem. Ó, a cachorra está participando agora, gente, está pedindo para abrir a porta, né? Ela fala. Né? Não sei se vocês entenderam, mas eu traduzi aqui que ela pediu para abrir a porta. Né? Então, o que a gente vê assim? Nós temos oficinas que são virtuais, né? O próprio César, esposo da Roberta, ele faz isso virtualmente lá de Santa Maria. Ele não vem de Santa Maria para trabalhar ali, né? Ele faz virtualmente, mas ainda é só para o nosso grupo. Como a gente pode ampliar isso, né? Ampliar essa visão, ampliar os horizontes, porque eu gosto daquela frase, né? Às vezes nem o céu é o limite, porque o céu é aqui onde eu enxergo, mas o universo é muito maior e está sempre em contínua expansão. Né? Que assim sejam os nossos trabalhos, que assim seja o nosso amor, a nossa paixão pela causa, que seja sempre em constante, né? Crescimento, em constante inspiração, gerando constante transformação na vida das pessoas. Não importa que seja só criança, adolescente, adultos também, terceira idade ou melhor idade, né? Chame como a gente quiser chamar, né? Então, meninas, eu quero agradecer muito, Denise, eu sei que tu está aqui conosco hoje, foi power, hein? Né? Tati, muito obrigada, as alunas e alunos da Tati também que nos acompanharam, a todas as pessoas, né, que estiveram aqui conosco hoje também, muito obrigada por esse carinho. Hoje nós encerramos a 11ª jornada e 4ª internacional, e nós nos encontramos, então, no próximo mês, na última segunda, na última terça-feira, sempre às 19h30. Não percam que a programação da 12ª jornada, que vai ser a 5ª internacional, está fantástica. Nós vamos abrir ela conversando sobre a importância das funções executivas nas pessoas com a condição de altas habilidades e com a temática de pais e mães de superdotados. Então, não percam. Se inscrevam, a gente vai divulgar daqui uns dias já o link para se inscrever, para solicitar certificação, quem precisa. Então, foi um prazer recebê-los nessa jornada. Foi um prazer ter aqui, Denise, aprender tanto contigo, com a Tati, né? Que são pessoas que estão aí tanto mais tempo, né? Nós somos novinhas, né? Eu sempre digo que a gente é lambarizinho na superdotação aqui, mas o importante é realmente o que está no nosso coração, aquilo pelo nosso coração queima, né? E o que queima é fazer a diferença, é realmente impactar vidas, transformá-las, né? Não é enriquecer a nossa própria vida, não financeiramente, mas a gente enriquece emocionalmente e intelectualmente, né? Nós crescemos muito enquanto ser humanos. Então, com isso, eu encerro, então, desejando um ótimo mês para vocês, fiquem com Deus e nós nos encontramos, então, no próximo mês.